Bom, Gui, vamos então eu ia só fazer o sugerir início. Já sugeri para todo mundo desligar o microfone, né, que está participando. Esse é o terceiro dia do nosso treinamento para, né, os municípios brasileiros, com foco na atuação que a gente está dando agora para o estado do Pará também, né, apesar de terem representantes e municípios de diversos estados aqui. A gente tem uma atuação nesse momento com a Universidade Federal do Pará, que é responsável aí por um processo de capacitação bem intenso que a gente vai ter, né, iniciando pelo esse processo virtualmente, né, que vai até a quinta-feira da semana que vem, e continuando depois presencialmente durante o mês de maio, né? Então, essa iniciativa é uma iniciativa do governo federal brasileiro, do Ministério do Desenvolvimento Regional, aqui representado pelo, né, Jamacy, e também em cooperação com a cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável. E nesse terceiro dia a gente tem o prazer de receber aí a participação, a colaboração do professor Fernando José Jucá, que é o principal especialista aí no tema de encerramento de lixões no Brasil. Então, eu queria passar, né, a palavra inicialmente para o Jamacy, para ele fazer as boas-vindas, né, do lado do governo federal, e também pedir para o Jamacy, né, sempre é bom retomar aqueles aspectos do novo marco do saneamento, né, Jamacy? Eu acho que a gente está aqui, né, esse processo é um processo para preparar os municípios para que eles possam, de fato, cumprir o que o marco do saneamento prega, né? Basicamente, as temáticas de regionalização, de cobrança, encerramento dos lixões, e é sempre bom aí contar aí com o apoio do Jamacy nessa exposição. Boa tarde a todos vocês. É uma honra poder participar mais uma vez aqui da abertura de mais um capítulo desse curso de multiplicadores ao estado do Pará. Faço questão, inclusive, né, e tenho solicitado isso sempre, de participar em todos esses momentos, todas essas tardes aqui que a gente está tendo palestras muito ricas, né? Ontem com a Cristiane e hoje com nada mais, nada menos que o nosso professor Fernando Jucá, né? Que é uma honra poder acompanhar esse curso aqui de vocês com a presença dele, né? E dizer a vocês o seguinte, eu tenho insistentemente, e aí já é uma prerrogativa e uma solicitação, tanto da parte do GIZ quanto do MDR, colocando aqui para vocês alguns apontamentos das principais alterações do novo marco, né? E justamente pela responsabilidade que vocês passam a ter em um curso de multiplicadores, né? Multiplicadores é aquele que não vai só absorver conhecimentos, ele vai repassar aos demais do município ou dos municípios adjacentes. Então, nós tivemos no primeiro dia uma apresentação muito boa, muito pertinente, em que ela fez um levantamento de todos os principais pontos de alterações do novo marco, de uma forma generalizada, não falou só de resíduos, mas falou de saneamento básico como um todo, que foi uma apresentação da nossa diretora aqui do Departamento de Repasse de Projetos, Helena Bus. Ontem eu fui um pouco mais sucinto e falei um pouco das principais alterações no setor de resíduos sólidos urbanos. E, basicamente, eu quero insistir em duas alterações que já é digamos assim, um clamor de toda a área técnica de resíduos sólidos, que é a questão a exigência da cobrança de taxas e tarifas para que todo o sistema passe a ter sustentabilidade e não fique na dependência somente de subsídios esses que podem ser utilizados em outros setores da prefeitura. Sabemos que os recursos são muito escassos, então
são recursos que podem ser utilizados na creche, na saúde do município, enfim, né? E a outra básica, outra alteração muito importante é a questão da exigência de que para financiamento de recursos federais é necessário que os pleitos sejam feitos por meio de blocos regionais. Isso vai dar uma economia de escala a todas as ações do governo federal na ponta. Então, pessoal, hoje eu trago uma terceira proposta. Eu não vou ficar novamente sendo repetitivo em todos esses pontos, como fiz ontem. Hoje eu quero fazer uma provocação a todos os presentes aqui, né? Eu gostaria que vocês pudessem encaminhar perguntas sobre o Novo Marco. O que é mais difícil para vocês do município? Onde é que está, digamos assim, os principais obstáculos para aqueles, claro, que não cumpriram, eu acho que são muitos aqui, ou talvez a totalidade, que já estão na situação, né, de renúncia de receitas, já se não tiverem até a data de 31 de março, né, tenham implementado as cobranças, né, de taxas e tarifas, ou pelo menos encaminhado o projeto de lei para a Câmara dos Vereadores. Então, eu gostaria de saber de vocês quais são os principais obstáculos, quais são as principais dúvidas, e eu vou fazer essa provocação na data de hoje. Eu vou pedir para que vocês encaminhem, coloquem aqui pelo chat, antes que a aula do Jucá, né, até o momento que o Jucá terminar a sua apresentação, vocês ainda terão um pouquinho mais de tempo aí para colocar isso aqui no chat. Tudo isso será gravado, né, e anotado aqui pelo Guilherme. A gente vai fazer uma seleção, Guilherme. E amanhã, no início, né, do próximo capítulo aqui do curso, eu vou responder parte dessas perguntas. Se não todas, vou selecionar algumas, né, e farei o mesmo movimento na aula subsequente aí da sexta-feira. Tá, Guilherme? Essa é uma provocação que eu estou fazendo, professor Jucá, porque eu vi o número de perguntas aí sobre o Novo Marco foram muito pequenas, e eu não quero ficar só aqui falando, eu quero ouvir um pouco dos municípios, eu quero ouvir um pouco dos multiplicadores e tentar ajudar, na medida do possível, a tirar dúvidas, né? Então, a apresentação já foi feita no primeiro dia, ontem nós tocamos no assunto novamente, e hoje eu repasso a vocês esse dever de casa, ok? E agradeço muito a todos vocês e espero que a participação seja bem efetiva. Por favor, mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas, né, para que amanhã a gente, nesse novo contato com vocês, a gente possa responder parte delas. E não vou me alongar mais, vou repassar a palavra para você, Guilherme, tá? E estou ansioso aqui também para acompanhar a fala do Jucá. Então, tá bom, Excelente. gente. Obrigado aí Excelente, pela oportunidade. Jamaci, muito obrigado. Obrigado pelas contribuições sempre. E também acho que essa questão é muito válida, né? Eu acho que os representantes de municípios têm que aproveitar a oportunidade, né? Aqui a gente está com um consultor de alto gabarito aqui no tema de lixões e também com o governo federal presente, né? Então vamos aproveitar as oportunidades aí para esclarecer qualquer tipo de dúvida, né? Muitas vezes as pessoas confundem um pouco a exigência da cobrança com a questão de ter ou não ter uma concessão, a questão da tarifa e da taxa, enfim, eu acho que esse é o momento aí para vocês descreverem aí quais são as dúvidas atualmente, para o Jamaci poder continuar, né, essa fala de uma maneira mais prática e aplicada aí no início do curso amanhã. Então, obrigado, Jamaci. Vamos já, né, iniciar então a palestra do professor Fernando Jucá, professor da Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Pernambuco e vem atuando, né, nos temas relacionados à gestão de resíduos, mas principalmente as questões de geotecnia, de contaminação de solo, recuperação de áreas degradadas e também o tema dos lixões aí há algumas décadas, né? Então vamos aproveitar a experiência do professor
e passo a palavra para o professor Fernando Jucá, e no final a gente vai poder também esclarecer as dúvidas referentes ao tema, né, específico dos lixões. Beleza, muito obrigado, boa tarde a todos. É muito bom ser apresentado por amigos, né? Porque eles sempre aumentam muito e falam bem da gente, né? Se a gente fosse apresentados por inimigos, a gente estava perdido, né? Tá certo? Ia dizer que tudo de ruim da gente, né? Mas muito obrigado, Jamaci, muito obrigado, Guilherme. Queria agradecer Mariana também. É uma alegria estar aqui, uma satisfação. Melhor ainda, é muito legal estar falando para o Pará, tá certo? E por quê? Porque eu tive no Pará várias vezes, tanto na capital quanto em algumas cidades do interior, mas na prática não tenho ideia de hoje como é que anda a situação do estado do Pará. Sei que na região metropolitana teve algumas movimentações, umas boas e outras ruins, mas no interior me parece que não houve muita, assim, uma evolução muito grande. Eu até queria que, vamos dizer assim, na discussão, vocês que estão aí pudessem nos dizer como é que é o quadro atual hoje do estado do Pará, tá certo? Esse assunto de lixões, encerramento de lixões, isso tem muito a ver com o poder público, num primeiro momento, num segundo momento, com a conscientização da sociedade, o aspecto relevante que desempenha as secretarias de meio ambiente ou o órgão ambiental quando existe, e também os órgãos de fiscalização dos municípios. Aqui em Pernambuco, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado é um grande parceiro do órgão ambiental, tá certo? E houve muito progresso por conta de ações conjuntas dele. Mas maior do que tudo isso ainda é o aspecto econômico. O aspecto econômico ele é mais complexo e mais difícil da gente conversar. Por quê? Porque o município eles têm muita dificuldade financeira. As pessoas, idem. Então, na prática, você querer implementar uma política correta de eliminação ou redução, pelo menos, de lixões, ela passa por muitos gargalos. E eu queria muito conversar sobre esses gargalos e queria cumprimentar meus amigos do Pará, que tenho certeza que estão por aí na plateia. Eu só estou vendo aqui as bolinhas miúdas, mas no debate a gente vai se ver melhor. Mas eu queria dar um grande abraço em todos os colegas, em todos os amigos aí do estado do Pará também, tá certo? Então, eu vou começar. Eu queria inicialmente apresentar um material que nada mais é do que um conjunto de informações que a GIZ chamou de... A GIZ e o Ministério também chamaram de um roteiro para encerramento de lixões, tá certo? Então, eu vou mostrar inicialmente esse roteiro. Vou mostrar que existe muitos roteiros no Brasil, vários estudos, muita publicação sobre esse assunto, uma legislação que já cobre bem esse assunto de encerramento de lixões, necessidade de lixões. Eu acho que se agora eu perguntasse se todo mundo está de acordo que devia fechar todos os lixões, eu tenho certeza que todo mundo diria que sim, tá certo? A discussão da gente está sendo muito mais no sentido de como fazer isso e quais são os principais atores que podem intervir nesse processo. Então, eu vou começar, eu vou colocar aqui na tela uma apresentação que a gente preparou. Eu preparei, na verdade, mais de uma apresentação, porque esse assunto ele
Deixa eu só colocar ela aqui. Permite isso aqui. Eu não sei aí se vocês estão vendo a minha tela. Ainda não, né? Estamos vendo, sim. Sim, Juca, se você preferir, usa essa opção do livrinho, que aí você não perde a sua visão aqui também do curso e fica a tela maior, que não está em modo de apresentação, né? Ok. Vamos usar o do livrinho, sim. Já que é livrinho, né? Um assunto também de... muito bem, gente. Eu acho que vocês estão vendo bem daí? Talvez agora abrir a tela do aplicativo. A gente está vendo a sua área de trabalho ainda um pouco. Sim? Tá ótimo. Tá bem assim, então? Isso, tá ótimo. Uhum. Muito bem. Então, esse é um roteiro que foi organizado por um conjunto de pessoas competentes, maravilhosas, especialistas na área, e que institucionalmente envolveu o Proteger, que todos conhecem, que é o programa que está, vamos dizer assim, organizando esse curso, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional. E, na prática, nós temos esse conjunto inicial de formações que envolve um apoio à tomada de decisão para encerramento de lixões. Tá? A contextualização desse assunto tem tudo a ver com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela, desde 2010, fala nisso, e a gente já está em 2022, e ainda com muita dificuldade de avançar. Em várias regiões do país, o avanço foi mais significativo. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, existiu sempre uma maior dificuldade, tá certo? Então, a gente exclui disso que eu estou falando as capitais, que em geral tem um problema bem resolvido, o Distrito Federal, né, também tem um problema bem resolvido, mas na prática a grande maioria dos municípios da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste possuem problemas, uns maiores, outros menores. Onde existem novos prazos, certo? 2020 foi para os municípios que não possuíam plano de gerenciamento, e agora estamos trabalhando com a perspectiva de 2021 a 2024 ter isso completamente revisto. Esse mapa, possivelmente, vocês não devem estar enxergando muito bem, mas nele mostra, na cor escura, onde tem lixões. Então, repare que a geografia do Brasil ela é bem assimétrica, né? Ela mostra nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste uma quantidade bastante grande de lixões, tá certo? E aterros controlados. Então, os aterros sanitários existem, sim, em alguns pontos que estão isolados, mas eles predominam na região sudeste e sul do Brasil. Vocês conhecem bem esse mapa, tá? Eu não sei se as pessoas, em geral, sabem as diferenças entre lixão, aterro controlado e sanitário, certo? O fato é que essas diferenças têm critérios, esses critérios estão nas normas, tá certo? E não é necessário, nesse momento, a gente estar discutindo cada um desses itens. Mas o fato é que existe entre os lixões e os aterros controlados uma denominação de inadequados. E está pintado aqui de vermelho inadequado.
E nos aterros sanitários é uma destinação chamada adequada, no aterro sanitário, onde existe aí essa diferenciação para os aterros controlados e lixões a céu aberto. Isso envolve vários critérios, como eu disse antes. Os principais têm a ver com a questão do gás, do lixiviado ou chorume, como queiram chamar, tá certo? E de não ter impermeabilização na camada de base, tá certo? Nem muito menos fechamento para isolamento daquele resíduo em relação ao que precisa ser isolado da sociedade. Isso é um trabalho que foi feito pela ISOA, a Sociedade Internacional de Resíduos Sólidos, a ABRELP, e também depois foi passado para outras instituições. Voltando aqui para o nosso roteiro aqui do Proteger, da GIZ, certo? A grande pergunta é por que encerrar um lixão? Eu acho que essa resposta a maioria de vocês com certeza tem, tá certo? Porque, na realidade, não pode ser assim. É mais ou menos porque dirigir um carro sem cinto de segurança, é mais ou menos porque dirigir um carro embriagado, é quase tão óbvio, porque ele não tem que pular do 100º andar de um prédio. Então, existe várias regrinhas e a disposição inadequada de resíduos se deve à geração de gás que pode provocar incêndios, os resíduos ficam sujeitos à intempéria, e inclusive isso prejudica, porque o vento leva os odores e também a contaminação aérea para as localidades vizinhas, para a população. O chorume contamina o subsolo e por aí vai, tá certo? Então, eu acredito, assim, eu não sei o quanto vocês estudaram resíduos, mas esses assuntos já são bem conhecidos de todos nós. Tá? Atrai animais em busca de alimentos. Em épocas de chuva, há um problema de instabilidade e por aí vai, tá bom? Então, esse aspecto é um aspecto relevante. Tá? Se alguém quiser discutir cada um deles, a gente pode discutir com tranquilidade depois, tá certo? E depois tem algumas sugestões, algumas diretrizes que, vamos dizer assim, dizem assim, olha, como é que a gente faz para encerrar um lixão? Então, o primeiro item é um suporte técnico. Você tem que ter pessoas que trabalhem nesse assunto, pessoas que entendam do assunto, e quando não tem, eventualmente, vocês têm que identificar e fazer algum tipo de contrato que seja temporário, que seja pela entrega de um produto, etc., mas é necessário um suporte técnico. Depois, um outro item fundamental é o conhecimento da situação. Como é que essa área é uma área vulnerável? É uma área que tem um nível d'água muito próximo? É uma área que tem um solo que absorve muita coisa? É uma área de risco ou não? Então, esse conhecimento da situação, ele é um dos pontos mais fortes que a gente tem, tá certo? A gente tem trabalhos de muitos diferentes níveis. A gente fez um trabalho bem legal no interior da Bahia, em municípios muito pequenos e muito pobres. E depois eu até posso mostrar o tipo de solução. Ela não é a mesma de um grande lixão, de uma cidade grande e de um município de maior porte que tenha uma capacidade econômica muito maior. O tamanho do lixão e o volume dos resíduos ali depositados, eles definem o que nós devemos fazer claramente. Claramente é a palavra, tá? Não existe nenhuma dúvida em cada caso do que fazer. E sim, a consciência de que cada caso é diferente, tá bom? Isso não é uma coisa que um engenheiro chega no campo e diz, olha, é para fazer isso, 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 e acabou.
Não é assim. Isso, puxa vida, tem que conversar com as pessoas, tem que saber se aquele aterro, desculpe, aquele lixão está sendo utilizado ainda. Vamos negociar com a prefeitura para que ela pare de utilizar isso, que ela mande para um aterro. Ah, não tem aterro sanitário. Vamos juntar vários naquele local. Ah, os municípios são muito distantes. Vamos construir uma unidade de transbordo. Quer dizer, tem jeito para tudo. Agora, só não tem jeito para uma solução isolada. A construção da solução, ela é coletiva, não tem jeito, tá certo? Isso também a gente vai ter que discutir um pouco mais. A participação social, ela é crucial, ela é fundamental, porque muitas vezes no lixão existe uma quantidade de catadores. Eu trabalhei aqui no lixão da Muribeca, ó, faz muito tempo. E no lixão da Muribeca chegou a ter 1.500 catadores. Olha, gente, você está num lixão que tem 1.500 catadores, é mais do que um shopping center, né? Em termos de trabalho, certo? A depender do tamanho do shopping center, é claro. Mas eles estavam ali trabalhando, eles não estavam ali roubando, eles estavam trabalhando e tirando dali o sustento da vida deles, da família também. Como é que a gente faz para encerrar isso e eles vão ficar vendo navios? Então, esse aspecto talvez seja um dos mais complexos que a gente tem, tá certo? Mas, como eu disse, né, tudo com jeito você consegue resolver. O quinto item aqui desse roteiro é a elaboração de um plano de ação. Escolha o método mais adequado, planeja a disposição dos rejeitos em aterro sanitário, planeja a reciclagem de secos e orgânicos, isso é fantástico, se for possível. Estime o investimento e elabore um cronograma físico-financeiro. Nessa hora aqui, nesse plano de ação, todo mundo tem que estar envolvido e todo mundo tem que ter a sua responsabilidade, porque realmente só vai funcionar se for assim. Os custos envolvidos estão aqui, tá certo? Como eu disse, os aterros, os lixões maiores, eles custam muito mais. Os lixões em áreas de risco custam caríssimo para se resolver a bronca dele. Aí a grande pergunta, o que é a área de risco, tá certo? Então, isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Processo de transição. Implante as ações emergenciais em relação ao lixão e aos catadores. Será que é preciso a gente fechar tudo de uma vez? Será que a gente não tem uma solução intermediária que crie uma área de lado, uma área sanitária, e ainda por algum tempo faça uma transição entre o lixão e um aterro sanitário ainda pequeno, cada um deles? Então, isso também é uma discussão muito boa que a gente pode ter já daqui a pouco. O oitavo aqui, implantação do plano de ação, né? Destine o rejeito do aterro sanitário. Para ser aterro sanitário, ele tem que estar licenciado, é claro, né? Implante e amplie a coleta seletiva. Essas coisas não são fáceis, não é? Porque você ter um aterro sanitário é o primeiro passo. Quando você tem que ter um programa de coleta seletiva. Mas, em paralelo, aqueles catadores que precisavam do sustento daqueles resíduos para sobreviver, ele vai ter que ter um programa de coleta seletiva, senão ele não vai ter o sustento dele. Quer dizer, existe uma ação que ela é coordenada e praticamente ocorre simultaneamente, tá? Embora você precise definir uma por uma. Alguém falou? Quer falar alguma coisa assim? Não. Quem já tem um saco que vem com saco para silagem. Como é? Não vi. Acho que alguém está com o microfone aberto.
Ok. Vou continuar então, Guilherme. O nono é a destinação adequada de outros resíduos, mas isso é uma coisa que já faz parte da coleta. As políticas públicas de coleta, elas já está bem adiantado em relação à destinação final. Elas são mais adiantadas do que mais adiantada no sentido delas existirem minimamente. Mas ela não é adiantada no sentido de logística reversa, de coleta seletiva, não. Isso ela não é. Ela sequer conhece a composição dos resíduos que coleta. Imagina, eu coleto o resíduo em cada casa, eu não sei nem o que eu coleto. É uma coisa meio contraditória, né? Mas vamos andando. Depois tem o monitoramento e avaliação. Implante um modelo de monitoramento, avaliação de metas, como é que esse plano de ação está andando, avalie os resultados, faça as adequações necessárias. Então, isso é um roteiro que foi pensado de uma forma geral. Ele realmente não é específico do município A, B ou C, e, naturalmente, que nos municípios A, B ou C pode ter ajustes ou diferenças na implantação e na metodologia, na forma de cada um deles. Mas ele é um roteiro muito bem pensado no geral. Um encerramento do lixão, eles pode gerar, sim, oportunidades e, mais do que nunca, são desafios, tá certo? Então, quando você encerra um lixão, você pode, sim, ofertar um novo mercado, um mercado de reciclagem, novos postos de trabalho. Você tem reconhecimento público e comprometimento da administração municipal com o meio ambiente, com a saúde. Há um compartilhamento do aterro com outros municípios. Então, um aterro pode atender a vários municípios. A minha experiência aqui em Pernambuco, que eu tenho uma experiênciazinha assim até mais ou menos boa, né? Porque tem um tempinho que eu faço isso. Eu andei pelo Rio Grande do Norte, pela Paraíba, pela Bahia, pelo Sergipe, Alagoas, Ave Maria, Alagoas também. E, na verdade, aqui na região metropolitana do Recife, os municípios menores, cada um deles tinha 2, 3 lixões, certo? Eu estou falando de uma região metropolitana de 14 municípios, região metropolitana do Recife. E hoje nós temos 2 aterros sanitários que atendem aos 14 municípios. Então, repare, eu saí de uma situação que tinha 2, 3 municípios, 2, 3 lixões em cada município. Então, multiplique aí. A gente tinha 30 municípios, pelo menos, um pouquinho mais, certo? Na região metropolitana, 30 lixões nos 14 municípios. E hoje eu tenho 2 aterros, acho até que precisaria de um terceiro, para atender os 14 municípios da região metropolitana. Alguém está com o microfone aberto, gerando interferência. Bom, o reconhecimento pelo comprometimento ambiental hoje é uma coisa muito querida, tanto em termos de Estado, como em termos nacionais, como em termos internacionais, tá certo? Então, tudo que a gente está falando vai acontecer. Em alguns estados já aconteceu. Por exemplo, o estado de Santa Catarina não tem sequer um só lixão, certo? Só para dar um exemplo, tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai. O que a gente está desejando é que esse processo ocorra de uma forma mais rápida, tá? Alguns desafios: incorporação dos catadores, formalização de cooperativas, contratação de cooperativas, enfrentamento de alguns segmentos. Eu já tive resistência de muita gente, viu?
eu já fui até ameaçado, não vou nem comentar essas histórias, porque pega mal. Busca de recursos para implantação e operacionalização das propostas. Eu acho que essa busca ela tem que ser coletiva também. Eu acho que o município entra, o Estado entra, em algumas circunstâncias, quando é possível, é porque no Norte e Nordeste, em geral, tem muito pouca participação do cidadão na cobrança de taxas, tarifas. Mas nas capitais, pelo menos em Recife, 1/3 da receita da prefeitura vem da cobrança de taxa de limpeza e destinação, tratamento e destinação dos resíduos, tá certo? 1/3 disso, o outro terço do ICMS socioambiental, que é uma coisa bastante simples e fácil. Eu tive a honra de trabalhar nisso. E o outro terço é da prefeitura. Então, ao invés da prefeitura pagar X, ela paga 1/3 de X, o que agrada a todas as prefeituras, né? Tá certo? O Estado também entra e a população também, certo? Então, é uma questão coletiva. Isso é mais, não se pode generalizar, isso é comum em região metropolitana das grandes capitais, mas não é fácil nos municípios menores e mais afastados, inclusive afastados um do outro, né? Como é, na maioria das vezes, na região norte do Brasil. Correção do passivo ambiental, remediação, essas coisas que a gente vai discutir depois. A destinação final ambientalmente adequada contribui também para o combate às mudanças climáticas, né? Redução do desperdício, aumento da reciclagem da fração seca, tratamento da fração orgânica e captura de biogás. Isso está dentro dos preceitos que os ODS, né, aqueles Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, preconiza, e todo mundo hoje, para ter projetos financiados, a gente está buscando atender esses objetivos, porque se não tiver aderindo a eles, a gente vai ficar na contramão e esse processo que está em curso passa e nós perdemos esse bonde passando. Já existe experiência que mostra que é possível resolver o problema? Sim, claro, muitos, mas muitos mesmo, hein, gente? Às vezes é a coordenação do prefeito, o envolvimento de órgãos municipais. Muitas vezes o órgão de controle participa fortemente. O plano de gestão integrado é fundamental. A elaboração do plano não pode ser, gente, uma consultoria, pelo amor de Deus. Veja, a consultoria, deixa eu explicar melhor isso que eu estou tentando dizer. A consultoria ela pode existir, sim, mas a construção do plano é a melhor parte. A construção coletiva do plano, ouvindo todo mundo, discutindo cada ponto, essa é a parte fundamental. O que eu falei que eu sou contra é você ter uma empresa de consultoria que faça tudo trancada lá dela, usando dados secundários, e entregue um produto. Olha, que é o plano de ação de você. É claro que isso nunca vai funcionar, tá certo? Um plano de ação ele é construído com as pessoas que vão colocá-lo em execução. Não tem chance de dar certo diferente. Eu, às vezes, sou meio, assim, intransigente. É que eu já me meti em muita coisa furada, entendeu? Então, um plano de ação ele tem que ser construído junto com aquela sociedade, especificamente para ela. Você tem que perguntar a ela o que é que ela deseja que esteja dentro do plano de ação. Essa questão da coleta seletiva de resíduos secos e compostagem é uma coisa, assim, quase que uma regra hoje universal. E no Brasil a gente está devagar, a gente precisa acelerar isso, é muito importante. Mas eu acho que a gente tem que pensar no seguinte: primeiro, a gente tem que incentivar que o mercado exista. Então, incentivar que o mercado exista é tratar de política pública. Por exemplo, uma prefeitura que obriga que nas suas licitações se use resíduo da construção civil, certo? Olha,
nas obras da prefeitura, a gente precisa de pelo menos 30% dos materiais sejam resíduos da construção civil reaproveitados para este fim, tá certo? Então, isso é uma imposição de uma obra pública que faz com que o empresariado vá atrás do resíduo da construção civil para fazer o seu trabalho, ou então ele não vai ganhar aquela licitação da prefeitura. Do mesmo jeito, o governo do estado, ora, pega a SEASA, rapaz, a SEASA e os centros de abastecimento, cria biodigestores, cria compostagem, certo? É tão comum, a gente tem um biodigestor que alimenta de energia elétrica a central de abastecimento aqui de Recife. Eles têm uma compostagem também. Antigamente, eles mandavam os resíduos para o aterro. Pelo amor de Deus, gente, para que mandar um resíduo da SEASA, que já é selecionado por natureza, para que ir para o aterro? Não tem sentido isso. Então, esse tipo de coisa é que é uma estratégia razoável. Porque coleta seletiva todo mundo quer fazer, compostagem todo mundo acha que é legal. Mas a gente tem que dar os instrumentos à sociedade para que isso ocorra. E as instituições públicas, o governo, as prefeituras, têm que se envolver com isso. A implantação de taxa, tarifa de cobrança, eu já falei, tá certo? Ela é necessária. É também necessário se qualificar essa cobrança. A gente tem que ter um diagnóstico de qualquer ação. Primeira coisa, quando eu vou operar um doente, é saber o diagnóstico dele. Esse cara tem um problema de açúcar no sangue, esse cara tem um problema de pressão arterial alta, esse cara tem esses problemas. Então, eu vou tratar na cirurgia de compensar os problemas que esse cara tem. No lixo, não, cara. No lixo é tudo igual. Não. Essa regra que eu adotei para Paulo, vou operar Paulo. Vai ser a mesma para Manuel, a mesma para Maria e por aí vai, certo? Não existe isso. Você vai matar muitos doentes, tá certo? Então, no lixo, quando a gente vai intervir nele, inclusive cobrando taxas, tarifas, o que for, a gente tem que diagnosticar a sociedade que a gente está trabalhando para saber quem é capaz de pagar o quê, porque senão não vai dar certo, né? Vira uma coisa de revolta pública, é politicamente incorreto, etc. Os prefeitos não gostam desse assunto, e isso não gosta porque a população se revolta. E a população se revolta porque ela não compreende o benefício que ela poderia estar dando à prefeitura na criação de educação melhor para seus filhos, numa praça, em equipamentos de infraestrutura, parques, etc., merenda escolar, etc., 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 e o dinheiro está sendo utilizado para outra coisa, para pagar o lixo. Então, eu acho que a cobrança ela pode vir numa boa perspectiva de usar bem o dinheiro da prefeitura, mas que tem que ter um tratamento diferenciado em função da condição econômica daquele bairro, daquela rua, daquele município, etc. Implantação de soluções regionais, sim, porque imagina, na região metropolitana da gente, que eu estava dando o exemplo, são 14 municípios. A gente tem 2 aterros, certo? Poderia ter um terceiro? Poderia, sim. Mas tem 2 e está atendendo bem, tá certo? Então, veja, uma solução da região metropolitana. Em cada região do estado, a gente tem uma solução, tá certo? Em geral, a gente... Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa regionalização. Beleza. Aqui é uma propaganda do Proteger, né? Esse programa que a gente está envolvido, mas tem a questão dos cursos EAD. Isso foi anunciado no CIRSOL, né? no Congresso Internacional de Resíduos Sólidos, que teve aqui em Recife, e houve muita busca, muita procura, e a gente ficou feliz com isso. Bom, com isso, eu acabei a primeira parte do meu assunto. Eu tenho várias partes, mas eu queria pedir a Guilherme que pudesse fazer uma pequena intervenção em
vamos dizer assim, a gente fazer um pequeno debate. Acho que seria legal fazer um pequeno debate, certo? Para que pudessem as pessoas se manifestarem e para que eu possa também ouvir das pessoas questões, etc. Só para vocês entenderem, eu tenho, vamos dizer assim, alguns casos práticos. Agora mesmo a gente pegou, diagnosticou e encerrou um grande lixão na região metropolitana de João Pessoa com financiamento do BID. Então, tem um trabalho de diagnóstico desse lixão que eu queria mostrar a vocês, certo? É o lixão do Roger, certo? Ele é gigante. Tem alguns lixões pequenos, município de Olinda. A gente tem aqui na região metropolitana municípios muito pequenos, como Itamaracá, a ilha de Itamaracá, que muitos de vocês conhecem. A gente encerrou também. Então, eu tenho alguns casos práticos para mostrar que a sequência de estudos e de avaliação e de diagnóstico de lixões, elas têm coisas bastante em comum, tá? Então, a gente vai comentar isso, mas já que eu queria abrir esse momento aqui para ouvir vocês um pouco, para ouvir algumas perguntas, eu pedi a Guilherme para coordenar isso, por favor. Ótimo, professor. Obrigado aí pelo esse primeiro resumo do roteiro de encerramento de lixões, material produzido, pelo MDR, com o apoio do Proteger. Tem alguns comentários e alguns questionamentos. Eu vou aproveitar já para fazer uma síntese deles, para a gente já passar pela maioria. Na sequência, eu passo a palavra para o Pedro, da CNM, e para o professor Neison. Mas um dos questionamentos é exatamente sobre exemplos práticos, exemplos reais, de processo de transição de lixão para a implementação de tratamento, de disposição adequada, com ênfase na questão social. Então, dentro dos seus exemplos aí, professor, só pedir também para ter algum tipo de comentário em relação à questão dos catadores, em relação aqui, o Raul fez um comentário lá sobre Blumenau, falou que está fazendo uma investigação ambiental detalhada de uma área que foi um lixão, mas também menciona que esse processo é bem complexo, Então, se o senhor puder só comentar, essa questão da complexidade de fazer uma avaliação ambiental detalhada, dessas áreas. Acho que pode falar, professor, sobre isso. Tá. Veja só, da avaliação complexa é o tamanho dos aterros. Eu chamo de aterro mesmo lixão, porque quando o lixo fica acumulado num volume muito grande, aquilo não deixa de ser um aterro. Não é um aterro sanitário, mas é um aterro, porque é um acúmulo de um mesmo material. A gente chama isso de aterro. Quanto maior e quanto mais vulnerável for a área, maior complexidade. Eu queria mostrar no módulo seguinte um exemplo bem rápido que eu quero mostrar. Na verdade, eu tenho muito detalhe dele, mas eu vou passar assim muito como se fosse um filme, certo? Que é o trabalho que a gente está fazendo nesse momento com apoio do banco do BID, o Banco Interamericano, tá certo, de desenvolvimento, no aterro do Roger. Mas antes disso, eu queria falar dos lixões da região metropolitana. O primeiro deles, que foi o aterro da Muribeca, que tinha 1.300 catadores. As soluções de aterros grandes, eu me lembro do aterro do Rio de Janeiro, tá certo? O aterro do Rio também tinha esse mesmo problema, e lá era 2.000, 2.500 catadores. Uma grande parte desses catadores, quando é numa quantidade dessa dimensão, eles praticamente, vamos dizer assim, ficam desamparados de tudo. Então, no caso de Recife, nós fizemos
um contrato da empresa que ganhou o aterro sanitário com a metade desses catadores, e essa empresa ela pegou essa metade desses catadores e empregou, ou empregou do seu quadro, ou empregou de uma forma, vamos dizer assim, garantiu um salário mínimo na época para cada um deles durante um ano. E o governo do estado entrou com a contrapartida de fazer uma capacitação desses catadores para eles atuarem em outras áreas e até mesmo atuarem em aterros sanitários, atuarem na coleta de lixo, tá certo? A outra metade desses 1.300 catadores, uma parte não quis continuar, simplesmente desapareceram, se é que eu posso chamar assim. Eram pessoas que estavam ali passando um momento e, por algum motivo, não quiseram se apresentar para receber esses benefícios. Existem aí várias especulações sobre o motivo pelos quais eles não quiseram se apresentar, mas os que ficaram e foram cadastrados, a gente também conseguiu colocá-los na coleta. Aqui em Recife, a gente tem 2 grandes empresas de coleta de resíduos. Então, a gente conseguiu também colocar ele essas 2 empresas, absorveram uma parte dessa mão de obra. Tá certo? Então, houve umas soluções assim. Essas soluções não são o que preconiza as diretrizes que a gente defende hoje. As diretrizes que a gente defende hoje estão muito mais próximas do que foi feito em Brasília, no DF, no que foi feito pelo SLU de Brasília. Num período, por exemplo, Eliana Cátia estava no SLU e a gente fez um diagnóstico, rotas de coletas, rotas tecnológicas de tratamento naquela época, e eu presenciei de perto que o SLU do DF estava fazendo contratações e fazendo licitações públicas para contratar cooperativa de catadores, estava incentivando que o setor que antes era informal passasse a ter uma certa formalidade. E essa certa formalidade estava descrita no edital de licitação e a prefeitura, no caso lá o SLU, destinou recursos para isso. Quando você tem uma ação como essa, como houve também em São Paulo, é muito comum que, por exemplo, o Sebrae, ele aqui em Recife, em São Paulo, ele deu uma ajuda legal a gente. O Sebrae fazia uma viabilidade econômica daquela cooperativa, fazia capacitação dos catadores, tá certo? E veja, o Sebrae sempre teve uma verba destinada para isso. Você ter uma cooperativa que funciona mal, muitas vezes é porque a pessoa que está liderando aquela cooperativa, ele é um grande líder político, sim, ele tem uma liderança natural nele, mas ele não foi devidamente preparado para um mercado ou devidamente preparado para atender uma licitação de um SLU ou de uma ENLURB, entende o que eu quero dizer, né? Então, houve aí um pouco de, no caso da maioria das cidades, coloca a pessoa como catador e, na prática, não faz com que ele tenha uma certa ascensão em termos de capacitação, de condição de trabalho, porque não se dá mecanismo para isso. Então, isso é um fato muito ruim, e quando isso não acontece, o que existe hoje é que as empresas, as grandes empresas, estão deixando de ser um simples aterro sanitário para ser uma CTR. Então, os 2 aterros que a gente tinha aqui na região metropolitana, só para dar esse exemplo, ele deixou de ser aterro para ser uma CTR e passou a ter unidades de triagem mecanizada, passou a ter unidades de compostagem operada por pessoas treinadas, com carteira assinada, etc.
e passou a entrar no mercado de reciclagem de secos. A CTR lá de Igaraçu é um exemplo desse. Eles têm uma unidade que trouxe da Alemanha, que é uma unidade de triagem de 600 toneladas dia, que não é pequena. Um outro aterro que a gente tem aqui na região, que é a CTR Candeias, agora está construindo um galpão para uma unidade de triagem de 2.000 toneladas dia. Vai ter necessidade e mercado para 2.000? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Acho que não tem, tá certo? Mas eu acho que essa discussão alimenta uma outra. Para onde anda o futuro dessas ações? Eu acho que se o setor de catadores, se a área social do governo, do município não prestar atenção, o que vai existir é que as empresas que dominam o mercado com facilidade passam a ter um protagonismo de fazer também a reciclagem, porque mercado existe e essas empresas, em geral, não estou falando sempre, em geral, podem estar com mais condição de atender às necessidades de mercado, tá certo? Então, isso é só um pequeno resumo, Guilherme, não dá para falar tudo, né? Senão a gente estraga a sequência da aula. Não, perfeito, professor. Eu acho que está ótimo, tá? Tem alguns comentários um pouco fora do tema do lixão, né? Por exemplo, como é que está a questão da compostagem em Pernambuco? Acho que esse aí até eu posso responder, né, professor? Pode, Está deve. muito ruim, né? Muito fraco ainda. A gente Está começando, né? Uma unidade, uma empresa que chama Elógica, que ela faz a compostagem da Ceasa e mais nada, certo? O aterro sanitário lá de Igaraçu, que eu falei antes, ele tem uma composteira pequena para uso interno, ele cuida lá da horta, das plantas que ele cuida dentro da área da CTR, é uma área gigante, 100 hectares, certo? Eles têm 500 hectares para crescer, certo? Mas, na prática, as compostagens, elas não têm ainda vamos dizer assim, uma aplicabilidade legal, o mercado. E por quê? Porque o lixo está junto. E se o lixo está junto, para você separar, você não consegue aprovação daquele composto no Ministério da Agricultura. Você não pode comercializar o composto, você pode doar. Quer dizer, existe aí uma legislação que em alguns lugares é confusa, em outros lugares ela não é respeitada. Em resumo, se a coleta de resíduos mistura o orgânico do inorgânico, a compostagem ela passa a ser de segunda categoria, tá? E o comércio dela é muito limitado. Enquanto que a compostagem de áreas nobres, como a Ceasa, ou de feiras livres, sim, essa compostagem é completamente autorizada a comercialização em qualquer lugar, tá certo? Inclusive aqui também. Então, esse tipo de coisa faz com que eu digo sempre o seguinte: o mal todo começa na coleta diferenciada ou indiferenciada, porque 99% dos municípios brasileiros praticam quase que em toda a sua totalidade coleta indiferenciada, ou seja, mistura tudo. E isso estraga muito os tratamentos tão bonitos que a gente vê na Europa, né? E gostaria tanto de fazer aqui, mas paciência, a gente ainda tem um amadurecimento e uma tentativa de crescer o mercado. Eu digo sempre o seguinte: nunca procure crescer de dentro para fora. Procure sempre crescer de fora para dentro. Antes, procure o mercado. Depois, encontre o que o mercado deseja para você tratar com a tecnologia aquilo de atendimento ao mercado. Aí sim, se o mercado compra composto, veja, a gente vai fazer composto de primeira. Se o mercado compra material de resíduo da construção, a gente vai ter resíduo da construção para vender e bem tratado, certo? Para qualquer mercado. E assim vai, os secos, mesma coisa, e por aí vai.
Professor, vamos passar a palavra bem brevemente agora para o Pedro, da CNM. Pedro, pode fazer sua pergunta. Professor, tudo bem? Me escuta? Sim, perfeitamente. Parabéns pela aula. Na verdade, não é uma pergunta, é uma concordância com uma fala sua, que eu acho muito importante deixar para os gestores, é uma preocupação muito grande nossa aqui na CNM. Processo de planejamento, seja ele o plano de encerramento de lixão, seja um PGIS, que é um plano mais amplo, mesmo quando o município contrata uma consultoria, ele tem uma proatividade ali, né? E é fundamental no âmbito de um PGIS que a consultoria siga um edital e um termo de referência, que contratou aquela consultoria, e mais do que isso, que os municípios prevejam na elaboração dessa estruturação uma capacitação dos gestores. Porque pouco adianta eu ter um excelente plano se o município, os gestores municipais não estão aptos ou foram capacitados durante a elaboração dele para estar implementando aquele plano. Então, é só reforçando a sua palavra que eu acho que você tocou num ponto crucial e eu te parabenizo por isso. Obrigado, muito obrigado. Professor Neison, pode falar, por favor. Alô, estão me ouvindo? Sim, completamente. Diga lá, Ney. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Jucá. Obrigado pela oportunidade. Tudo bom? É só para dar um panorama breve sobre o estado do Pará, né? Temos uma participação aí. No nosso estado, a gente tem algumas unidades de aterro sanitário implementadas, né? Mas ainda não cobrem toda a gama dos municípios, né? Temos 144 municípios. A região metropolitana consta com um aterro sanitário implementado, que atendendo 3 municípios de 7 que estão distribuídos no seu entorno, né? E aí a gente tem um desafio aí dos lixões. Neison, desculpa, Neison, eu não entendi. Vocês têm um aterro sanitário na região tem metropolitana, um aterro né? sanitário da região metropolitana. Quantos no interior? Quantos tem no interior? No interior acredito que nós temos 3 aterros. Você acredita que tenha 3? Alguém sabe aí? Não, está em construção. Estão em construção e um está em operação. Eu digo em operação, licenciado. Olha, tem o de Belo Monte, que está em Altamira, né? Tem mais outro em Paragominas e eu acho que tem mais um outro que eu não estou recordando aqui no município. Assim que eu lembrar, eu lhe digo. Tá? Então, mais ou menos temos esse. E aí, nesse quadro, a gente tem os 144 municípios aí com uma grande presença de lixões, né? E lixões na Amazônia, com aquela emissão, com aquelas coisas todas, com aquela proteção que a gente está muito exposto, né? Que sempre está sendo cobrado na mídia contra a proteção. Então, o desafio aqui realmente é começar a fazer esse movimento de capacitar as pessoas, entender o problema, e a partir de entender o problema, a gente começar a dar a volta por cima, de implementar e se planejar no que vai fazer aqui para o futuro. É só esse recado que eu queria deixar por enquanto. Beleza, obrigado, Neison. Obrigado, Neison. Professor, vamos já vamos. Estamos, né, 5h10 agora, vamos dar continuidade. Vamos. Exatamente. Obrigado. A você. Só um minutinho. Vocês estão vendo minha tela? Professor Jucá, Paulo Pinho do Pará. Não estamos vendo. Não? Não estamos vendo. E só para complementar a fala do professor Neison, eu pedi a palavra para o mediador, ele não me deu. Então, eu estou ligando, aproveitando para lhe dar uma boa tarde. Não resisti, professor. E só para complementar, professor. Paulo Pinho, satisfação ouvi-lo. Opa, obrigado, professor. Olha, eu aqui me considero privilegiado de estar assistindo uma aula sua. Obrigado, professor. Tá, obrigado, Paulo. Professor, só para complementar o professor Neison, fizemos oficialmente um pedido para saber quantos aterros existem licenciados no estado do Pará, e eu estimo que tenham mais de 500 lixões no estado do Pará, a partir da sua lógica, de ter mais de um
lixão por município. Imagina no nosso caso aqui, que tem município que é maior do que muito país nesse mundo aí. Obrigado, professor. Nada, Paulo. Obrigado. Paulo, desculpa aqui, só dar um recado. Se você quiser falar, né, pode levantar a mãozinha aqui, o recurso, e aí a gente já passa a palavra para você, tá bom? Ô, meu amigo, obrigado. É que eu tinha levantado 2 vezes e tinha colocado no chat também. Aí, como eu não fui acionado, eu fui enxerido mesmo. Mas obrigado. Guilherme, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Tá normal, né? Beleza? Eu não vou. Essa apresentação ela seria muito grande, porque ela pega todos os municípios, sabe? Isso foi uma ação do governo do estado que obrigou que os municípios tivessem seus aterros encerrados, seus lixões encerrados, sob pena de, vamos dizer assim, de incriminar, né, os prefeitos. E, na prática, isso foi feito com a contrapartida, foi feito discutido, foi feito de forma negociada, certo? E o anteprojeto foi feito como uma contrapartida do Estado. O Estado bancou esse... Mas eu queria só mostrar para vocês a simplicidade de um projeto, de um anteprojeto como esse, que não é nenhum problema nem nada misterioso. Às vezes a pessoa acha que é uma coisa assim impressionante. Por exemplo, Araçoiaba é um município muito pequeno, é o menor da região metropolitana do Recife. E mesmo assim, ele tinha 2 lixões, tá certo? Então, está aqui um lixão número 2, e aqui o lixão número 1. Então, são 2 lixões no mesmo município. Cada um desses municípios, como eu disse antes, tinha pelo menos 2, certo? Uma visão assim dos lixões, isso é uma coisa normal para a gente, né? Tem gente que fica arrepiado, tem gente que sai correndo. Não tem nada a ver, bicho. Isso é lixo em combustão, não tem nenhum drama nisso, tá certo? O que é importante você saber é que esses materiais, isso aqui é o lixão 1, ali também era o 1, certo? Aí você tem que ter minimamente, hoje está super fácil de fazer isso, um levantamento da área. Esse levantamento topográfico da área, hoje é feito, a gente não precisa de tanta precisão. A gente até usa o apoio de uma estação total, mas a gente faz em geral com drone, tá certo? Por quê? Porque o que eu preciso é o volume dos resíduos. Esse volume é muito importante para a gente, tá certo? Então, esse levantamento topográfico, ele permite que eu, com facilidade, eu tenha esse volume, tá certo? E isso é feito de uma maneira bastante simples. E uma sondagem, certo? Porque uma coisa é você ter um aterro, certo? Aqui vai até 2,80 metros, então a espessura do lixo é 2,80 metros. Depois você tem uma camada de argila, uma argila que é um material de altíssima segurança para a gente, tá certo? Então, você veja, esse terreno, especialmente, não é um terreno de alto risco, certo? Depois eu tenho o volume, tem a área, a soma das áreas, as semidistâncias, o volume. Então, aqui, ó, 122 mil metros cúbicos. Isso aqui define, por exemplo, eu vou tirar esse lixo daí e transportar para um aterro sanitário ou não? Quanto é o transporte? Quanto é o volume? Quanto é por cada caminhão transportado? Então, isso entra numa conta natural, tá certo? Quando você tem um aterro sanitário próximo, eu entendi que pode ter aí 3 ou 4 ou 5, não sei, aterros sanitários no estado do Pará. Eventualmente, se eu fosse começar uma ação, eu começaria num raio relativamente próximos a esses aterros sanitários, porque eu queria começar imediatamente, não amanhã, tá certo?
Então, na prática, eu começaria por esses e ia trabalhando nos demais. Tá? Essas sondagens são feitas, comuns, sondagens simples, de preço bastante comum, isso é um SPT, isso é uma área que a gente gosta muito. É uma sondagem de simples reconhecimento. Tá? Em alguns pontos, a gente deixa piezômetros, a gente mede a taxa de infiltração. Vocês estão vendo aqui um tubinho transparente, mede a taxa de infiltração da água, certo? E começa, aqui já é o lixão 1, eu tinha mostrado 2. Aqui o volume, repara, aqui já é o custo, né? O custo disso aqui está saindo por 6 milhões, tá certo? Da alternativa 2, 8 milhões, tá certo? Então, quando a gente tem o volume, tem o subsolo, a gente já sabe mais ou menos o que vai fazer. Tem alguns locais, certo, que o volume é tão grande e o terreno de base é tão bom que eu cubro e isolo aquela área, tá certo? Isso não é nenhum crime ambiental. Qualquer órgão ambiental pode sentar com a gente, a Secretaria de Meio Ambiente. E por quê? Porque a gente cria um sistema de drenagem, faz a coleta do lixiviado, a gente faz uma cobertura impermeabilizando a parte de cima do lixão e ele fica aí guardadinho, tá certo? Então, esse lixo não será transportado, tá certo? Aqui está o corte, está aqui a área de coberta, o platô de fechamento, etc. E aqui o solo natural, que é maravilhoso, tá certo? Então, esse tipo de coisa é comum, não tem nada difícil nisso, muito mais difícil é a vida, é o que fazer com os catadores, porque do ponto de vista técnico, é muito simples as soluções e qualquer engenheiro, qualquer secretaria, qualquer órgão pode fazer isso com facilidade, tá certo? Então, isso é uma solução, tá certo? Olha aqui o sistema de drenagem de águas pluviais, não tem problema nenhum. É feito um dreno de gás para evitar que o gás fique preso aí. Esse gás vai para a atmosfera, vai ter um queimador aqui, como tem em todo aterro sanitário. Implantar um sistema de gás para um aterrinho pequeno desse é outra coisa bastante simples, tá certo? Então, não tem grandes problemas, tá certo? Está aqui o sistema de gás. Isso não é complicado, tá certo? Nesse exemplo aqui do lixão 1, repare que aqui a gente tinha um lixo aqui, tá certo? E a célula sanitária está aqui. Nesse caso, não era possível transportar, mas era possível, sim, criar do lado do lixão uma célula sanitária e transportar a área do lixão para em cima de uma célula sanitária. Então, o que eu fiz? A gente pega uma base impermeável, certo? Sabe que o terreno é um terreno muito bom, seguro, certo? E o lixo que está aqui no lixão, eu empurro ele para dentro de uma célula que eu já fiz a base dela, já fiz um sistemazinho de drenagem, já coloquei um dreno de gás, etc. Então, esse sistema funciona bem. E, olha, a gente está fazendo isso em todo canto, a gente discute com o órgão ambiental, alguns órgãos ambientais pedem mais detalhe, pedem mais isso. Não, faça mais isso, coloque mais aquilo. E a gente vai colocando, não tem nenhuma confusão em fazer isso. Tá? Então, isso é uma coisa bem legal. Isso aqui é a Ilha de Itamaracá. Ó. De novo, a Ilha de Itamaracá é bem miudinha, gente. É isso aqui só. Olha, isso aqui é o mar, o Oceano Atlântico. Isso é uma praia paradisíaca, mas tem 2 lixões, tá certo? Isso é a sede de Itamaracá, aqui nesse pontinho amarelo, certo? Isso aqui é Itapsuma, é outro município que a gente atendeu, certo? Bom, mas então, os lixões de Itamaracá. E você tem, repare, está delineado aqui, rapaz. Isso é imagem de satélite, todo mundo tem, tá certo? Você sabe aqui a área de influência desse lixão, tá certo? Você tem aqui uma visita que você faz ao campo para definir como é que você vai arrumar, porque o maior problema dos lixões é o espalhamento do lixo, porque não existe critério do caminhão chegar lá e descarregar em qualquer lugar da área. Então, o que a gente tem que fazer
é estabelecer uma regra de juntar esse material, tá certo? Isso é as áreas circunvizinhas, ou seja, vê o solo contaminado já. Eu não entendi a pergunta nem quem falou. Eu não estou me vendo. Nem me vendo também. Oi, pode falar, eu estou ouvindo. Mas não entendi na hora que perguntou. Talvez acho que abriu o microfone sem querer, Jucá. Ah, tá. Beleza. Professor Jucá, isso aqui é rápido. Oi? Professor Neide, só uma pergunta. Na hora que vai fazer esse levantamento, a questão da identificação da área, porque às vezes a área está muito coberta por vegetação, entendeu? Isso é muito bom, né? Exatamente. É feita também uma sondagem em toda a área? Sempre é feito. Né? Não, veja, você vai visitando a área, você vai entender onde é que está o lixo, onde é que está o foco dele, certo? E nessa área você faz a sondagem, tá certo? Para ver o subsolo. A intenção da sondagem é ver a espessura de lixo e como é que está o subsolo, certo? Deixa eu só continuar esse, eu volto para ti, Neil. Rapidamente aqui. Então, aqui é um anteprojeto, aqui é um lixão 1, certo? A gente está vendo que é meio misturado, não é fácil não, cara, mas, veja, não tem problema isso. Você tem que identificar a área que tem a maior quantidade de resíduos. Então, essa área foi feita uma topografia, certo? Naquela região toda, porque está muito espalhado isso aqui, horrível, certo? Esse espalhamento me atrapalha muito, tá certo? Foi feita a sondagem, olha de novo a sondagem. Olha o aterro de lixo, 4 metros de lixo, cara. Legal isso, né? Entendeu? Depois tem uma argila muito siltosa, depois tem uma argila arenosa. Veja, eu não tenho aperreio com isso aqui, bicho. Eu olho para isso aqui, estou feliz, certo? E tem uma outra região, repara que no outro furo, no SPT 4, o aterro de lixo aqui vai até 8,95. Repara, é lixo demais, cara. Nesse caso aqui, esse lixo nem transportado pode ser, né? Porque há um volume aqui de 81 mil metros cúbicos, tá certo? Que é muita coisa, certo? Foi feita análise do subsolo, água do subsolo, certo? Foi coletado solo para a gente saber se esse solo estava contaminado ou não, tá certo? Então, tudo isso tem que ser feito. No fim, se faz uma avaliação de preço, uma alternativa era 4 milhões, outra era 5, muito próxima uma da outra, tá certo? Aqui tem uma célula sanitária, tá certo? E aqui a área toda, eu defini essa área como sendo uma área de base, faz a base e vai empurrando o lixo. Gente, isso é um trator trabalhando aqui uma semana, não tem problema nenhum. Eu primeiro faço a base, faço o sistema de drenagem, depois eu junto o lixo, é só isso, entendeu? Está aqui um corte, esse corte aqui é semelhante àquele, esse corte aqui é esquemático, para mostrar que o lixo tem que ser transportado para dentro da célula sanitária. Ou é um lixo muito grande, como aquele lixão que tem 8 metros de espessura, não. Aquele ali fica do jeito que ele está, só coberto, tá certo? Porque o terreno é de qualidade. Você não tem competência financeira para transportar um lixão que tem uma área grande e tem 8 metros de altura. Você não vai abrir um lixo desse, porque você não é capaz financeiramente de fazer isso. Você é capaz se tivesse nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está difícil, tá? Então, na prática, você considera o subsolo, que é argiloso, como uma base impermeável, e o teu aterro, ele passa a ser o aterro daquela altura toda de 8 metros. Então, você geometriza as laterais, cria uma camada de cobertura eficiente, com declividade, com drenagem de águas pluviais, etc. E aqui você coleta a água pluvial e leva para distante, tá certo? Então, isso vai reduzir em muito a contaminação. Você considere que uma taxa de infiltração aqui seria em torno de 10%
no máximo, e que mesmo que chegue aqui, a gente vai ter uma base completamente impermeável e que mostrou eficiência nos ensaios que a gente fez durante as sondagens, certo? Então, é a mesma figura, é a mesma que eu mostrei antes, não vou ficar repetindo isso, tá certo? Os preços, isso aqui é o outro lixão, lixão 2, certo? São outras imagens. Vou passar rápido, só para a gente sobrar tempo de discutir. Algumas se repetem. Esse aqui foi R$540 mil. E essa aqui, R$400. É claro que o volume muito menor, certo? De resíduos, tá certo? Aqui é outro município, Abreu e Lima, tá? É a área do lixão de Abreu e Lima, de novo, espalhamento. Esse espalhamento não assusta ninguém, não. Porque muitas vezes esse lixo está espalhado, mas ele não é espesso. Então, isso é até bom para mim, porque ele está completamente estabilizado. Enquanto que um lixo alto, 8, 6, 8 metros, puxa vida, esse vai dar trabalho e vai sair muito mais caro, tá certo? Aqui teve também um anteprojeto em Abreu e Lima, tá certo? Sondagem, certo? Volume pequeno, 128. Aqui, sondagem, aqui os sondagem, etc. Aqui foi feito trado, água de poço, aqui foi examinada a água de poço aqui. Veja que a população está toda aqui do lado, bicho. Se tu não fizer nada, veja, vai ser pior ainda. Tem que fazer alguma coisa assim. Vamos evitar que essa água... vamos juntar esse lixo num lugar só, vamos cobrir esse lixo e vamos levar esse lixo para outro canto, rapaz, quando é possível levar. Mesma coisa... Professor, queria... Opa. Oi. Queria aproveitar esse momento, né? Tem algumas perguntas aqui bem rápidas que eu vou fazer conjuntamente. Só rapidinho aqui uma coisa. Tá. Nesse caso aqui, tem 2 áreas que foi necessário fazer duas cobertas, tá certo? Então, tem situações que são diferentes, tá certo? Bom, eu queria lembrar, Guilherme, que quem estava com a palavra, e eu cortei, foi o Neilson, né? Mas vá, Guilherme, pode falar. Eu vou só fazer aqui rapidinho 3 perguntas que apareceram lá no chat. E aí o senhor pode fazer um comentário breve. Uma pergunta foi como que se trata ou como lidar com a situação dos lixões situados em áreas de morro, com risco de desmoronamento. A outra pergunta é sobre a mineração dos resíduos, se faz sentido, se é interessante fazer mineração de resíduos de lixões. E a última pergunta, na verdade, é uma pergunta muito complexa, né? Baseado nesses estudos de lixões que o senhor participou, se tem como definir uma melhor rota tecnológica para ser implementada nos municípios brasileiros. Tá. Essa última é mais difícil, né? Vou sair aqui da tela. Depois eu tenho uma terceira ainda, se for o caso e der tempo. Eu acho que essa última a gente pode deixar para a sessão de rota tecnológica com o Geraldo, né? Eu acho que sim, porque aí é um outro assunto, é um assunto que poderia... Na verdade, eu me lembro da indústria metalmecânica e eu me lembro da fábrica da Gerdau, no Rio Grande do Sul. Jorge Gerdau era um cara conhecido da gente aqui, o dono da fábrica. E esse cara, ele começou fabricando prego. O prego que ele fabricava tinha 30% a 40% de defeito. E ele ficava louco, ele chegava a dizer, rapaz, eu não consigo entender como é que uma fábrica de prego, uma coisa tão simples como prego, certo? Dá defeito em 30% a 40% dos pregos. A depender do tamanho, dá até mais. Tu já imaginou uma fábrica de prego dando tanto defeito, certo? E aí ele criou uma ISO dessas, né, de ISO 9000, ISO 10.000, ISO 11.000, ISO...
E criou um sistema de que o prego, ao invés de ser descartado, ele voltava para a linha de montagem, de fabricação, de produção. Acho que o áudio está falhando, né? A minha fala... Teve uma falha no seu áudio nos últimos 10 segundos. Então, vou repetir. Não está chegando. Recircular. É um problema de conexão, professor. Está tendo um probleminha, uma oscilação na conexão. Tenta desligar a sua câmera. Pode ser. Pessoal, desculpem aí o imprevisto, mas essa questão é uma questão técnica, né, de rede, e o professor deve estar tentando entrar novamente. Só um minuto. Oi, Guilherme. Guilherme? Oi, Guilherme. Agora sim, está melhor. Pode falar, professor, pode continuar. Eu estou no celular agora, né? Tá? E estou no celular com 4G. Realmente
A gente tem as internet do mundo todo e eu acho que é uma questão aqui na área do bairro aqui, tá? Então, isso aqui é o ponto aí. Mas você está me ouvindo bem? Sim, agora está perfeito. Olha, se eu soubesse, eu botava logo o 4G desde o começo, né? Eu acho que eu vou ligar. Bom, a história da fábrica é para dizer o seguinte. Um programa de uma indústria é igual ao de uma cidade. Se o cara tinha 30%, 40% de perdas no processo de fabricação de prego, certo? Ele conseguiu pegar esse resíduo e aproveitar lá atrás na linha de produção e fazer com que esse resíduo criasse novos pregos, certo? E esse cara passou a ter uma perda com essa economia circular dele dentro da fábrica, perda de 5%, 4% na indústria de prego dele. E foi com essa reengenharia que a indústria dele chegou a ser a Gerdau, que é hoje uma das maiores empresas nacionais, indústrias nacionais, e é um patrimônio brasileiro, tá certo? De Jorge Gerdau, tá? Eu estou contando essa história porque, para mim, as cidades brasileiras precisam de uma reengenharia e precisam ter uma economia circular que se baseia em qualquer tipo de desperdício que ela descarte, ou seja, os resíduos que vão para um aterro que poderiam ser aproveitados de alguma forma. Falta educação, falta tecnologia, falta mercado, falta um monte de coisa nessa história, tá certo? E pode ser que as perdas de uma cidade sejam tão grandes quanto a quantidade de resíduos que elas gerem, tá certo? Então, na prática, a gente está falando de resíduo de forma não aproveitável, mas que na nomenclatura correta seriam os rejeitos, certo? Mas hoje em dia, rejeito e resíduo, a depender da cidade, são praticamente sinônimos. Então, isso é uma resposta a essa pergunta que poderia levar uma aula inteira para ser muito bem respondida, tá certo? Que é uma aula de gestão que merece uma discussão maior. Voltando para o lixão numa encosta, num aterro, um lixão, é claro que uma encosta ela acelera o desequilíbrio da massa. Por quê? Porque você está numa ladeira, cara. Se aquele, repare só, o resíduo ele pesa 0,7, 0,6, 0,8 tonelada por metro cúbico. Em geral, em lixão, o resíduo pesa pouco, 0,7 tonelada por metro cúbico. A água pesa 1 tonelada por metro cúbico. Então, quando chove e o resíduo se enche de água, o peso do lixo passa a ser muito grande. Então, o desequilíbrio do lixo numa encosta é muito grande. Então, o mais provável é que o resíduo que esteja acumulado numa encosta, num período de chuva, ele tenha deslizamento, gere problema. A gente tem vários casos no Brasil, como em Niterói, no Morro do Bumba, que matou muita gente. Aqui em Recife, na região metropolitana, no passado, existiam lixões em Nova Descoberta, que é uma área de encosta, e também levou a muitas mortes, instabilidade provocada pelos resíduos depositados. Mas, naturalmente, que o procedimento de trabalho da gente é exatamente o mesmo. Você vai fazer uma sondagem na encosta, isso não tem nenhum problema. Você, naturalmente, cria um platô na encosta para fazer a sondagem. Depois, você faz uma topografia com drone mesmo, topografia simples, para ver mais ou menos o volume de resíduos que tem. E você tem a obrigação de deslocar esse resíduo para uma região mais estável, certo? Que pode ser lá embaixo ou pode ser na própria encosta, desde que eu crie uma célula sanitária em um determinado nível, a gente falando agora em curva de nível de encosta. Então,
Você constrói estradas e encosta, porque não constrói acompanhando a curva de nível. Então, um aterro, uma célula sanitária, ela teria que ser acompanhando a curva de nível de uma encosta. Isso é comum também ser feito e pode ser feito sem nenhum problema. Naturalmente, dá um pouquinho mais de trabalho, mas só trabalho. Diga lá, Guilherme. Guilherme? O último ponto é da mineração, professor. Ah, sim. Rapaz, a mineração, para a gente fazer mineração, a gente não fica só na vontade, não pode ser a vontade de fazer mineração. A gente falou em mineração no aterro sanitário de Brasília, o aterro sanitário não, né? O lixão de Brasília. E, na realidade, aquilo nunca andou. A mineração ela se justifica se a área tiver valor comercial. No caso de Brasília, tinha. Mesmo assim, como o volume era tão grande, existia um certo receio de fazer a mineração daquele aterro inteiro, até porque a gente não sabia a quantidade nem a composição dos materiais que ingressaram ali. Então, como a gente não sabia que materiais tinha, por exemplo, será que ali tinha 30% a 40% de plásticos, de materiais de alto poder calorífico? Aí poderia justificar se eu tivesse mercado para esse plástico ser queimado, por exemplo, numa unidade de CDR, combustível derivado de resíduo. Então, essa análise de mineração depende do valor da área, valor imobiliário daquela área, e depende do volume e da composição do lixo que está ali depositado. Porque esse lixo que está ali depositado, eu só vou retirar ele se ele tiver algum valor comercial, ou para energia, ou mesmo para material. Se não tiver, eu estou fazendo uma loucura. Então, nos Estados Unidos, essa área é uma área bastante desenvolvida, eles chamam landfill mining, né? Mineração de aterros. Mas, pelo amor de Deus, rapaz, os Estados Unidos gastam 1,3 trilhões de dólares por ano na recuperação de áreas contaminadas. Então, um país desse, certo, pode fazer o que quiser com resíduo. Fica aqui a pergunta: quanto é que no Brasil a gente investe na recuperação de lixões? E eu não vou esperar, gente, que o Brasil invista, porque ele precisa investir em área social, em área de pobreza, em área de desemprego. A gente tem que dar um jeito a gente mesmo. Eu não vou esperar que ninguém faça nada por mim, não. Eu vou trabalhando e vou fazendo o que eu posso. E acho que quando envolve poder público, seja ele municipal, seja ele estadual, seja os órgãos de controle e o setor empresarial, que também tem interesse em entrar nessa roda, a gente consegue resolver localmente as questões. Localmente, que eu digo, é no Estado, numa região do Estado, etc. Vai ter regiões que não, que vai precisar de uma atuação mais forte do poder público. E outras regiões elas vão sobreviver independentemente do poder público, tá certo? Então, é isso que eu acho. Eu acho que tem um caminho aí a percorrer. Eu tinha aqui, viu, Guilherme, separado uma outra discussão. E também... Professor, eu ia até fazer uma sugestão. Eu queria passar a palavra para o Paulo Pinho, que ele está querendo falar agora, mas eu entendo, né, que esse tema realmente é um tema aí fundamental, né, e tem muita dúvida, muito questionamento, né, a gente ainda nem entrou em discussões mais técnicas, né, apesar de, lógico, aqueles estudos de caso foram excelentes, de qual é o resultado, né, de uma avaliação de um lixão. Então, eu queria propor para o senhor o seguinte, né? A gente já está num horário mais avançado, né? 5:45. A gente poderia fazer mais uma, duas perguntas aqui com você e fechar o dia de hoje. E em uma próxima ocasião, a gente poderia marcar uma rodada de discussão sobre esse tema, né? Com mais questionamentos práticos. O que o senhor acha? Acho excelente.
Eu ainda tinha mais 2 apresentaçõezinhas dessas práticas para mostrar, inclusive estratégias que a gente seguiu em vários estados, como foi o envolvimento do órgão público, como foi o envolvimento do órgão ambiental, como foi o envolvimento do Tribunal de Contas do Estado, como foi o envolvimento do governo federal, estadual e municipal, tá certo? Então, eu tenho várias historinhas que, eventualmente, algumas dessas possam servir de, sei lá, não é de que o Pará vá seguir o que eu estou falando. Eu estou só querendo dizer que são ilustrações do que pode ser feito. O que o Pará vai fazer vai ser o que ele achar que é melhor para ele. Mas quanto mais casos se coloca na mesa, mais fácil de ele seguir caminhos que se adaptem melhor à realidade do Estado. Vamos então fazer uma proposta concreta aqui. Se todo mundo tiver de acordo, né, a gente tem aqui mais de 80 pessoas, olha, esse o tempo todo, né, chegamos a ter quase 100 pessoas. Então, assim, se todo mundo tiver de acordo e o professor tiver disponibilidade, a gente faria uma segunda conversa para arrematar esse tema, que poderia ser, por exemplo, lá pelo dia 18, 19 desse mês, depois que a gente finaliza tudo na semana que vem, né, todas as apresentações, a gente passa o feriado aí do dia 15, a gente poderia ter mais uma conversa sobre lixões, se todo mundo tiver de acordo. De minha parte, sem problema, Guilherme. Maravilha, professor. Então, eu vou passar a palavra para o Paulo Pinho agora e, se tiver mais algum questionamento importante, por favor, se manifeste. Então, como eu estou com a palavra, muito obrigado. Eu já estou de acordo, né, para mais esse encontro com o professor Jucá. E, professor, chegou a informação do Fernando, que é o nosso diretor de licenciamento ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Então, está confirmado. Só temos um aterro licenciado em todo o estado do Pará. Está confirmado. Ok. Essa é uma informação importante, né? Porque isso, dentro da estratégia, né? A gente considera aterro sanitário quando ele está licenciado, tá certo? Naturalmente que o órgão ambiental ou a Secretaria de Meio Ambiente que cuida do assunto, às vezes ele não está licenciado hoje, mas está praticamente licenciado daqui a uma semana, 2, etc. Tá certo? Não acho que isso seja relevante neste momento, mas é sim muito relevante na medida que o Estado do Pará vai definir critérios, certo? Eu acho que, hoje em dia, o poder público tem que colocar a iniciativa privada como parceira dessa história, no sentido, eu vou explicar por quê. Porque no lixo, por exemplo, hoje aqui no estado de Pernambuco, quem ganha dinheiro é a iniciativa privada. E por quê? Porque toda a coleta é feita por iniciativa privada, com raríssimas exceções de municípios muito pequenos. Depois, o tratamento do resíduo em Pernambuco, que a gente hoje tem 70% dos municípios atendidos por aterro sanitário, 70% dos 184 municípios atendidos por aterro sanitário, tá certo? Então, a gente tem todos esses municípios pagando a iniciativa privada, tá certo? Para depositarem seus resíduos ali, certo? O poder público, o poder estadual, tem que conciliar as coisas. Quanto é que um aterro sanitário vai cobrar, tá certo? No estado de Alagoas, a cobrança foi exorbitante, tá certo? E por quê? Porque todos os aterros do estado de Alagoas pertencem ao mesmo grupo empresarial. Então, se criou um monopólio, tá certo? E aí o preço subiu. E os municípios do estado de Alagoas passaram a depositar seus resíduos ou em Sergipe ou em Pernambuco. Repare que loucura, tá certo? Por quê? Porque o preço estava exorbitante. Esse tipo de coisa não será possível no estado do Pará
pela própria dimensão da região. Então, no estado do Pará, tudo é diferente. Esses exemplos que eu estou dando só para mostrar a importância da iniciativa privada também. Na hora que eu licencio uma empresa de fazer a coleta, na hora que eu licencio uma empresa de ter um aterro sanitário, é muito importante que eu peça a ela e coloque no meu edital que ela vai se responsabilizar por isso, isso e aquilo, certo? Porque senão, bicho, a gente não anda. A gente vai ficar esperando eternamente por dinheiro do governo Y, X ou Z e nunca vai acontecer. Ou então que as pessoas paguem essa conta. Também não é justo. Eu acho que se tiver que pagar a conta, todo mundo tem que entrar com a parte. Tá? Guilherme, está contigo. Professor, eu acho que foi excelente. A gente tem aqui mais de 20 manifestações aqui no chat pedindo, né, uma continuidade, mais um dia aí de fala e discussão sobre o tema de lixões, né? É um tema que realmente enseja ainda muita capacidade técnica, conhecimento, viabilidade financeira, né? Coisas que a gente pode falar. Você vai comentar, porque é outro âmbito, né? Porque eventualmente existiria até uma possibilidade de ter uma reunião dessa presencial, né? Mas de todo jeito. Não, vamos fazer mais. A minha proposta, professor, é o seguinte: a gente avalia com você qual dia da semana do dia 18, né? Sabendo que tem um feriado 21, então a gente avalia aí 18, 19, qual dia você poderia fazer essa palestra e discussão, e a gente comunica todo mundo amanhã e estende esse convite aí para os mesmos participantes que já estão acompanhando aqui o curso. 18 é uma segunda-feira, terça-feira é melhor 19. Tá, 18 o senhor está dando aula, né? Na segunda-feira é um dia... A não ser que eu posso tentar cancelar essa aula, mas se puder ser na terça, seria melhor para mim. Tá bom, mas de qualquer forma a gente bate esse martelo e avisa o pessoal. Comunica todo mundo amanhã, né? E deixa todo mundo informado. A gente quer só confirmar com todo mundo, né? Quem não tiver assinado a lista de presença, por favor, entrem no link aí, acho que foi disponibilizado algumas vezes esse link da lista de presença, porque só quem tiver mais de 70% de participação nas aulas que vai receber o certificado, né? Adicionalmente, a gente combinou agora, né, que vamos ter um segundo dia de discussão sobre lixões. Estamos só para confirmar amanhã se vai ser realmente no dia 19/4. E agradeço aí a participação, a presença de todos. Professor, tivemos aí mais de 90 pessoas acompanhando e acho que todo mundo está bem satisfeito. Foi ótimo. Eu fiquei triste de não poder discutir mais.
Sabe, o que eu tinha vontade de botar todo mundo na tela e ficar conversando tete a tete mesmo. Vamos fazer isso mais discussões no dia 19. Ok. Beleza, um abraço. Muito obrigado aí pela atenção, Obrigado. pela presença. Agradeço a todos e um grande abraço aí aos amigos aí do Pará, tá? Guilherme. Oi? Guilherme, é porque ontem eu não consegui dar minha presença. Ainda é possível ou não? Só de hoje que eu consegui. Quem está falando? Márcio, aqui do Pindoretama, Ceará. Márcio, vou falar aqui para a Eduarda, que está acompanhando a questão da lista de presença, para ela te dar presença ontem. Tá valendo, cara. Bom, obrigado. Nada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tudo de bom, né? Felicidade a todos. Até mais. Tchau.